Deixa eu só abrir aqui minha... Esse papo radical, eu queria ler um texto. Abre para mim lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28. Amém? Nós compramos as banquetas agora para o papo radical. Nós estamos fazendo test drive nela hoje, vamos torcer para ela não quebrar. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Amém? Mas eu só ajo, se caso ela quebrar, eu levanto rápido, então não vai ter problema. Rapaz, me respeita, rapaz. Amém? Lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim, ó. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O tema do nosso papo radical hoje é calcule a torre. Fala para o seu irmão, calcule a torre. Fala para o outro irmão do outro lado, calcule a torre. Pastor, o que é calcular a torre? É você aprender a ser alguém realista, organizado, planejado. Jesus está dando uma instrução aqui. Jesus está lançando uma sabedoria aqui. Ele fala, olha, qual pessoa que vai fazer uma construção, que vai construir uma torre, e antes de construir a torre, ele não se assenta primeiro para ver se tem condições de concluir aquilo que ele começou a fazer. Um dos grandes maus da nossa era, né, dos nossos jovens nessa atualidade, é a falta de organização, planejamento, de visão daquilo que ele está fazendo. O Gabriel falou que uma das promessas de quando o Espírito fosse derramado é que os jovens teriam visões. Então isso fala de jovens que têm uma visão mais ampla, que veem mais longe, que têm uma visão espiritual. E quando você tem a visão, você se planeja, você se organiza, você vê se você tem condições com aquilo que você tem hoje de concluir aquilo que você começou a fazer. Enquanto eu vou falando, os irmãos podem fazer as perguntas. Mas, pastor, fala mais praticamente onde o pastor quer chegar. Sabe aquela velha história sua lá de você é crente, e aí você está fazendo uma prova importante da escola ou da faculdade, aí você não calcula a torre, não senta, olha, eu tenho que estudar, eu tenho 3 livros para ler referente à prova que eu vou fazer. Então eu vou parar todo dia, sentar, estudar essa quantidade, pegar esse assunto, para que eu chegue preparado para a prova. Isso seria o certo de você fazer, se você fosse um jovem que tem visão. O que muitos jovens e adolescentes faz? Entrega para Deus. Já ouviu falar do entrega para Deus? Deixa para o seu eu do futuro. Aí vai procrastinando, deixando para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Já ouviu falar isso? Então, e aí você não estuda, chega na hora da prova, o que você faz? Abaixa a cabeça e fala, Deus, sou eu de novo. Pai, me ajuda, eu sei que não estudei, eu sei que devia ter estudado, não estudei, fui lá, fiquei jogando videogame, fiquei no Netflix. Me ajuda agora a fazer essa prova. E aí, o que vai acontecer? Deus vai ajudar você? Vai ajudar você, sabe como? Fazendo você tirar um belo de um 0, para você reprovar, para você ter que fazer recuperação, para você ter que estudar mais ainda, para você aprender a não procrastinar. É assim que Deus vai te ajudar. Então, isso é um exemplo. O quê? Não calculou a torre. Quando você vai se relacionar, os irmãos aí, dos jovens, 18 anos, está querendo relacionar, né? Está olhando para a menininha, aí começa a olhar e fala, bonitinha,
Olha o jeitinho dela, começa a ficar apaixonado. Mas a menina é atribulada. A menina é problemática, cheia de problemas, cheia de confusão. Só que você não olha para isso. Você está apaixonado, você quer relacionar, você quer casar. Aí os irmãos chegam para você e falam, mano, toma cuidado, olha isso aqui. Fala, não, mas eu quero. O que acontece? Chega lá no relacionamento. Queira Deus que o Senhor te livre dessa situação. Mas vamos supor que você case. E aí você casa com uma mulher problemática, cheia de confusão. O que vai acontecer com você? Você está lascado, meu amigo. Porque casamento é um só. Ou você vai viver uma vida frustrada, cheia de problemas, cheia de confusão. Casamento atribulado, você não vai conseguir servir a Deus, não vai conseguir cumprir seu ministério. No pior das hipóteses, você vai se separar, você vai acabar com aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida, vai viver uma vida cheia de problemas, de confusão. Por quê? Não calculou a torre, não olhou, não parou e falou, cara, se eu me relacionar com essa... Ela é bonitinha, do jeito que eu gosto. Mas cheio de confusão. Se eu entrar nesse barco aí, eu vou me lascar. O que é isso? Calcular a torre. Seja racional. Está conseguindo entender o que eu estou querendo falar para você? Consegue ver como muitas vezes nós não calculamos a torre para fazer algumas coisas? Não somos organizados. Não olhamos com um olhar mais crítico, mais espiritual. Porque nós achamos que as coisas... Isso aqui é importante, irmãos, presta atenção. Nós achamos que as coisas espirituais são irracionais. Nós achamos que as coisas de Deus é uma coisa assim, uau, uma paixão descontrolada, um fervor, e um negócio assim que Deus chega e faz, e o negócio arrebenta, você não consegue controlar, você não consegue entender. Nós achamos que as coisas espirituais são assim. Mas Jesus está dando um exemplo aqui, falando, cara, seja racional. Não adianta você não estudar para a prova e querer que eu abençoe você lá na prova, se você não estudou. Como que você vai querer passar de ano sem ter estudado? Está conseguindo entender? Aí você vai, aí vamos supor lá, outros exemplos de não calcular a torre. Ah, mas eu quero ter uma moto. Eu quero fazer 18 anos, eu quero comprar minha moto, quero comprar meu carro. O que acontece muitas vezes? Aí o cara vai lá, compra a moto, mas não tira a carteira de motorista. Está incompleto o negócio, não calculou a torre. O que vai acontecer? Primeira blitz que ele cair, vai perder a moto. Vai tomar prejuízo. Vão dar risada da sua cara. Ah, mas eu quero muito comprar um carro. Vai lá, compra um carro porcaria. E aí você não sabe, você nunca parou para sentar e conversar para quem tem um carro. Como que é ter um carro? Deixa eu falar para você. Carro é igual filho. Carro tem gasto. Ou você acha que você senta no carro e dirige. Tem gente que acha que é assim. Carro você tem que botar gasolina, você tem que limpar, você tem que pagar documento, tem que pagar multa, tem que fazer manutenção, tem que trocar óleo, tem que trocar pneu. Só que você quer comprar um carro. Aí você faz 18 anos, junta lá, né, pega o seu nome, tira um carro parcelado para pagar R$500, R$1.000 por mês, sendo que você ganha 1.500. Miserável. Eu vou quero comprar um carrão, vou tirar um carro lá, parcela de... Vai dar certo? O que vai acontecer? Deus tem misericórdia de mim, o inimigo está furioso, o carro não estou conseguindo pagar as contas, e aí põe na conta do diabo. Né? O inimigo está furioso, o carro quebrou, tomei multa, parei na blitz. O que vai acontecer com você, fulano? Vai atrasar as parcelas, vai sujar seu nome, vai fazer uma dívida, vai perder o carro. E aí, no final, você sabe como é que é. Então, assim, você precisa ter uma clareza. Clareza. Outro exemplo disso.
Ah, eu não sei que faculdade que eu vou fazer. Ah, vou fazer qualquer uma. Aí entra num curso, não gosta, entra no outro, não gosta, entra no outro, não gosta. Você não tem visão, você não parou, não planejou, não pensou. O que eu quero da minha vida? O que eu quero ser? Ah, mas eu quero ser pastor, então vou fazer faculdade de biologia. Faz sentido? Então assim, meu irmão, você precisa calcular a torre. Fala para o seu irmão, calcule a torre. Pode fazer as perguntas, irmãos. O prêmio hoje é um chocolate. Amém? Então assim, aprenda a calcular a torre. Muitos jovens querem ser empreendedores. E entram, às vezes, num projeto, em algo para fazer, sem imaginar, sem sentar, sem calcular. E aí, quando ele se vê lá no meio, lá ele se descobre que ele arrumou um problema, uma dívida para ele. Não, que eu vou fazer, que eu vou empreender, vou ser empreendedor, empresário, vou abrir minha empresa, vou fazer isso, o pau vai quebrar e tal, e vou ficar rico. Como que você quer ser gestor de uma empresa, administrar uma empresa, se você não consegue administrar nem o seu salarinho de R$ 1.500? Aí você quer que Deus abençoe o que você está fazendo, mas você entrou despreparado. Você não parou, não calculou. E eu não estou falando, meu irmão, que referente a isso, que você deve ficar limitado à sua capacidade. Eu parei, calculei e defini que eu não consigo fazer. Porque quando Deus chama você para fazer algo, o pressuposto da obra de Deus é algo que você realmente não consegue fazer. Você só pode fazer na força de Deus. Mas para que você descubra isso, você precisa parar, sentar, calcular, olhar e falar, realmente eu não vou dar conta. Eu preciso que Deus me abençoe para que eu possa crescer, para que eu possa ter mais entendimento, mais sabedoria, para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Está conseguindo me entender? Amém? Então, se Deus te chamou para fazer algo, meu irmão, posso te dizer que é muito maior do que você. Só que Deus não simplesmente vai te entregar as coisas prontas. Deus vai fazer você crescer. Só que para você crescer, você vai ter que aprender a calcular a torre. Você vai ter que aprender a olhar para as coisas ao seu redor e falar, é muito grande para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu preciso que Deus me aperfeiçoe. E quando eu falo de Deus aperfeiçoar você e fazer você crescer, não pense que vai ser um processo natural. Igual uma planta faz fotossíntese, você simplesmente vai ficar parado no sol e aí você vai crescer. Deus vai dar graça para você estudar. Deus vai dar graça para você aprender. Deus vai dar graça para você avançar. Deus vai dar graça para você quer ser um empresário? Vai estudar, vai fazer curso. Você quer ter um cargo melhor? Vai fazer sua faculdade e Deus vai abençoar você dentro disso. Essa é a forma que a graça de Deus, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Você quer passar um concurso público? Deus vai dar graça para você estudar. Ah, mas eu tenho pouco tempo, eu tenho que trabalhar. Pois então Deus vai fazer que o pouco tempo que você tem se torne um tempo proveitoso. E debaixo de muita dedicação e estudo, quando você for fazer a prova, Deus vai abençoar você e você vai passar. Marca isso que eu vou falar para você. As pessoas acham que a graça de Deus é desculpa para não fazer. A graça de Deus não é desculpa para não fazer. A graça de Deus é provisão para você fazer aquilo que você não pode fazer de forma natural. Está me entendendo? Que aí você fala, cheguei na prova aqui, vou fazer, não estudei, mas eu estou na graça. Deus vai me abençoar, é a graça. Não é por mim, tem tudo a ver com Ele. É Deus que vai fazer. Não vai fazer nada. Nada.
Graça de Deus não é desculpa para você deixar de fazer o que você precisa fazer, meu irmão. Entenda isso. Graça de Deus é provisão. Provisão. Eu tenho algo para fazer, é maior do que eu não estou capacitado. A graça de Deus vem sobre mim, para que eu possa me capacitar, estudar, perseverar, ir atrás, resolver os problemas, até que eu cresça e tenha envergadura para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, para terminar a torre que Deus me chamou para construir. Está conseguindo me entender? Então para de dar desculpas. Graça de Deus não é desculpa, irmão. Graça de Deus é provisão. Deus colocou um desafio diante de você. Senta, avalia, pondera, planeja. Veja aquilo que está dentro da sua capacidade. O que está fora da sua capacidade, Deus vai capacitar você. Deus vai fortalecer você. Essa é a graça de Deus. Está conseguindo me entender? Está conseguindo entender o que eu estou querendo falar para você? Isso aqui não é uma questão tão prática. Você precisa ter um pouquinho de revelação. Está conseguindo entender? Você consegue entender que muitas vezes nós entramos em coisas na nossa vida que nós não calculamos as consequências? E aí a gente quebra a cara? Mas deixa eu te falar para você, a sua vida pode ser diferente. O inteligente, ele aprende com os seus erros. Então, se você aprendeu com os seus erros, o burro não aprende nunca. Ele erra uma vez, ele continua errando. Ele erra de novo, ele vai lá e continua errando. Ele faz dívida uma vez, se enrola todo, depois de 5 anos que caduca a dívida dele, ele vai lá e faz dívida de novo. Burro. Burro. O inteligente, o que ele faz? Aprende com o erro. Errei uma vez, fiz 18 anos, sujei meu nome. 18 anos completo, recebi um e-mail, bem-vindo ao SPC. Já está com o nome sujo, já estourou o cartão. Uma luta para resolver. Depois que você foi lá e pagou tudo, seja inteligente. Não vou fazer mais dívida. Não tenho condições de comprar? Não vou comprar, não vou parcelar. Por quê? Porque senão eu vou quebrar minha cara. Agora deixa eu te falar. O sábio aprende com o erro dos outros. O sábio vê os outros errarem. E ele não precisa errar para aprender. Ele olha para a pessoa e fala, eu não preciso fazer desse jeito. Entendeu isso? O burro não aprende nunca. O inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Seja sábio, irmão. Você pode ser um jovem, um adolescente, sábio. Veja os seus erros. Veja os erros das pessoas ao seu redor. Veja os erros dos seus pais. Veja os erros das pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho, dos seus colegas. Aprenda com isso. Aprenda a calcular a torre. Amém? Vou responder as perguntas agora. Chegou bastante perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui na sequência aqui para eu não me perder. Pastor, o que você faz quando você calcula tudo de forma crítica e consistente e alguém chega e bagunça tudo que você fez, arrumou e calculou? O que você faz? Deixa eu te falar, irmãos, essa é a vida. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Você deve sentar, planejar e calcular. Mas as coisas não vão acontecer como você planejou. Esse é um segredo. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós planejamos tudo nos mínimos detalhes e no meio do caminho você vai se deparar com desafios. Eu vou te falar, é assim. Mas até no meio dessas coisas, no meio dessas bagunças e desses problemas,
Deus faz com que isso se torne bênção para você. Amém? Amém? Então, no meio dos problemas, no meio da fuga do planejamento, no meio das dificuldades, Deus vai encontrar uma forma de abençoar você. Essa é a graça de Deus. Amém? Esse é um segredo, irmãos. Eu sou colérico, irmãos. Eu gosto que as coisas aconteçam tudo do meu jeito. Eu tenho toque. Eu tive que aprender. Há muita custa no ministério. As coisas não são do meu jeito. Fala para o seu irmão, as coisas não vão acontecer do seu jeito. Fique resolvido. Porque as coisas dão errado, aí você começa a murmurar, aí você fica nervoso, aí você briga, aí você arruma confusão, aí você bate o pé, esperneia. Mas eu vou te falar, as coisas não são do seu jeito. Não vai acontecer do jeito que você está planejando. O fato de você calcular a torre não significa que tudo vai correr segundo o seu planejamento. Não vai. Deus faz questão que não seja. Porque no meio dessas coisas, Deus vai arrumar uma forma de abençoar você. Amém? Como não agir por impulso irracionalmente, sem a dispensar ou calcular a torre? Mesmo que muitas vezes somos pressionados a tomar uma decisão imediata. Meu irmão, como que você não vai agir irracionalmente? Como não agir irracionalmente, por impulso? Irmãos, ore. Aprenda a perceber a direção do Espírito. Uma das aulas da maturidade é só uma matéria só sobre isso. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Aprenda a ouvir o Espírito dentro de você. Aprenda no meio, e às vezes nós nos colocamos em situações que você precisa tomar uma decisão rápida. Como é que faz? Aí eu vou parar, vou orar, vou jejuar 21 dias, vou no monte. Não, você precisa aprender a ouvir a Deus. Feche os seus olhos, perceba o Espírito. Resumidamente, lá no Maturidade você vai aprender isso, mas como que o Espírito fala? Através da sua intuição, através do seu coração. Através, muitas vezes, da restrição, te deixando incomodado com algumas coisas. Ou atraindo você, né, pela... Como é que é a palavra? Esqueci a palavra agora. Às vezes ele vai atrair você para algo, ele vai chamar a sua atenção para algo, ou às vezes ele vai restringir você de algo. Ele vai tirar a paz, que a palavra de Deus fala que o Espírito, ele é o árbitro, a paz é o árbitro do nosso coração. Então você precisa aprender a ouvir o Espírito, para que você possa tomar uma decisão não simplesmente racional da mente. Amém? Porque existe, falei para os irmãos semana passada, existe uma inteligência que é da mente, uma inteligência da alma, mas existe uma inteligência que é espiritual, muitas vezes que é superior e diferente do que a inteligência racional. E muitas vezes vão aparecer oportunidades para você que, racionalmente falando, faz sentido. Naturalmente falando, vai ser bom. Mas muitas vezes não é o que Deus tem para você. Consegue me entender? E aí você precisa ponderar, mas não simplesmente de forma natural, de forma espiritual. Calcular isso, ser racional, mas voltado para o Espírito, percebendo o seu Espírito. Amém? Como nós podemos calcular a nossa torre e diferenciar o nosso querer, o nosso dever e a voz de Deus? Amém? Como nós podemos calcular a nossa torre e diferenciar o nosso querer, o nosso dever e a voz de Deus? Olha, nem sempre o nosso querer vai estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Por isso nós precisamos que a nossa alma seja transformada. Isso é matéria lá de maturidade. A sua vontade, muitas vezes, não é fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer. E aí você vai precisar ter a sua alma transformada
para que você possa sujeitar a sua alma a fazer a vontade de Deus. E conforme você vai se expondo à transformação na palavra, a sua vontade vai entrando em linha com a vontade de Deus. Então, a forma de você descobrir o que você deve fazer, qual que é a vontade de Deus, é através da palavra. Através da Bíblia. Mas não simplesmente ler a Bíblia como instrução, mas ler a Bíblia como uma direção de Deus para você. Buscando a orientação do Senhor no Espírito, a sabedoria que vem no Espírito. Amém? Então, através da palavra, você vai entender o que você deve fazer, o que é a sua vontade, o que é a vontade de Deus, os pontos que você precisa conectar, né, a vontade de Deus, aquilo que você está fazendo. Então, é através da palavra de Deus. O homem sábio faz planos, mas a decisão é do Senhor. Se eu não tenho clareza de que estou fazendo um plano de acordo com a vontade do Senhor, vou ter que me planejar do mesmo jeito e esperar dar errado para saber se o Senhor aprovou ou não. Ele vai dar o sim ou não antes de eu começar o plano? Ou corro o risco de ser pego no meio do caminho? Olha, meu irmão, se você não tem clareza, não faça nada. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que tudo que não provém de fé é pecado. O que é algo que não provém de fé? É algo que você não tem convicção de fazer. Existem muitos conceitos a respeito de pecado, mas quando você escuta isso, a questão do pecado amplia muito, né? Que aí você vê quantas vezes nós pecamos. Porque nós fazemos coisas por nós mesmos e sem ter convicção. Então, assim, se você não tem convicção de algo, não faça. Amém? Porque a palavra de Deus diz: tudo que não provém de fé é pecado. Se você está fazendo algo sem ter convicção que aquilo é de Deus, você está pecando. Está me entendendo? Ah, pastor, mas Deus não está falando. Aí é outra questão. Será que você está ouvindo da forma certa? Lá no Maturidade a gente ensina isso. Como que Deus fala com você? Deus fala com você através do seu espírito, da intuição, através de provisão sobrenatural, através da vida dos irmãos que estão do seu lado. Existem várias formas de Deus falar com você. A questão é que muitas vezes Deus pode estar falando e você não está ouvindo. Ou você simplesmente escolheu não ouvir. Aí você fala: ah, Deus não falou comigo. Ah, mas eu vou fazer mesmo assim. Não, Deus falou, você escolheu não ouvir. Você tampou os seus ouvidos. Está me entendendo? Se você não tem convicção de algo, não faça. Ah, Deus não falou comigo. Será que Deus não falou com você? Todos aqueles que buscam a Deus em algo, Deus sempre fala, irmãos. Sempre fala. Até onde eu posso calcular a torre e até onde eu posso depender de Deus? Qual é o parâmetro? Irmãos, calcular a torre é depender de Deus. Calcular a torre não é algo que você faz na sua força. Calcular a torre é você entender que você vai precisar de Deus. Por quê? Porque nós somos limitados. E quando você senta para calcular, inevitavelmente você vai descobrir que aquilo que Deus, o negócio que Deus botou você é maior do que você. E aí você vira para Deus e fala: Deus, você me botou na latada. Porque Deus falou para mim que era para eu ser médico, agora eu entrei nessa faculdade de medicina e agora eu não estou dando conta de estudar. Mas esse é o primeiro passo para você calcular a torre. É você entender que não é na sua força. É você compreender que você precisa do favor dele. E permitir que esse favor flua para que você cresça. Para que você se torne do tamanho do seu desafio. Para que você tenha condição de concluir aquilo que Deus chamou para fazer. Está me entendendo? Amém?
Então, assim, calcular a torre e depender de Deus não são coisas separadas. Calcular a torre é depender de Deus, inevitavelmente. Para um jovem ou adolescente que quer liderar uma célula, qual é a forma de calcular a torre, conciliando trabalho, estudo e família? Como deve ser feito esse cálculo? Irmãos, como que você vai fazer esse cálculo? A respeito de liderar, a respeito do seu ministério, e a respeito do seu trabalho, a respeito do estudo, família. Eu vou te falar uma fórmula que eu uso na minha vida. Deus sempre está em primeiro lugar. Quando eu falo que Deus está em primeiro lugar, significa que a igreja está em primeiro lugar, porque Deus não anda separado da igreja. Deus não anda separado da sua noiva. Não tem essa história de Deus estar em primeiro e a igreja está em quarto, ou quinto, ou até sexto. Como que você quer Deus, mas não quer aquilo que Deus preparou para você? Você fala, não, Deus é em primeiro lugar. Aí Deus fala para você, serve na minha obra. Fala, não, a sua obra está em sexto. Não existe. Então, aquilo que Deus chamou para você deve ser sempre prioridade. Deve ser sempre em máxima estima. Você precisa estar ali sempre 100%. Ah, pastor, mas aí eu vou ter que abandonar as outras coisas. Nós já falamos semana passada o que Paulo fala, né? Tem gente dando desculpa de quer servir a Deus para não trabalhar. Se você não quiser trabalhar, então não coma. Como é que eu faço? Faz tudo o que você tem que fazer. Se para servir a Deus, você precisa trabalhar, estudar, ter uma formação, faça isso. Outro segredo é, não veja isso como coisas separadas. Veja isso como um todo. Veja isso como parte do propósito de Deus. Eu trabalhei muito tempo fora como pastor. Sendo pastor, na igreja, servindo no ministério, de forma intensa e tocando a obra de Deus e trabalhando fora. Aí eu achava que lá fora o meu trabalho, minha vida profissional era uma coisa e minha vida da igreja era outra. Não! Sabe como que eu vi o meu trabalho? Uma forma de eu poder sustentar aquilo que Deus me chamou para fazer. O meu trabalho é um lugar para eu gerar recurso para que eu possa pregar o evangelho, para que eu possa ser pastor. Então não está separado. Tudo está dentro do propósito de Deus. Deus te chamou para algo. O seu trabalho passa por isso. Está tudo conectado, é uma conexão, não são pontos separados. O seu trabalho passa por isso, o seu estudo passa por isso, a sua profissão passa por isso. Tudo está conectado. Tudo faz parte de um propósito único. De algo que Deus está fazendo na sua vida. Se você não entende isso, você vive em conflito. Que aí você tem que fazer o trabalho, que aí você tem que trabalhar, aí você tem que estudar, aí você tem que servir a Deus, e você está vendo tudo isso como separado. Veja tudo isso como uma coisa só. Tudo isso está me moldando, me preparando para o propósito. Para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, para a torre que o Senhor chamou para construir. Amém? Tenha Deus como prioridade. Entenda que tudo é de Deus. Eu falo para os irmãos, esse negócio de lista Deus em primeiro lugar, não existe. Como nós cantamos no louvor aqui, Ele é o único. Deus não é o primeiro, Deus é o único. Para mim não existe família sem Deus. Não existe trabalho sem Deus. Não existe lazer, não existe profissão, nem estudo sem Deus. Ele é o único, tudo está nele. Tudo é a partir dele, tudo é para ele. Se você vê desse jeito, você resolve o seu problema. O que a palavra fala? Nós lemos semana passada. Se você vai trabalhar, trabalha como se fosse para Deus. Você vai estudar, estude como se fosse para Deus. Está me entendendo? Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Por quê? Porque Ele é o único. O único.
Então não fica separando as coisas. Fala, eu estou fazendo tudo para Deus, tudo é parte de um propósito maior. Às vezes eu não entendo, às vezes tem conflitos, mas eu entendo que tudo é para Ele. Amém? Aleluia. Essa pergunta foi boa. Foi o Gabriel que fez. Pode vir aqui na frente, aqui, Gabriel. Deixa eu ver qual mais foi boa aqui também. Para a gente fazer o nosso sorteio. A pergunta do Ayrton foi boa também? Acorda aí, Ayrton. Vem aqui para você receber o prêmio. Ele estava dormindo. Fala como discernir ali se é a vontade de Deus ou não. Essas aqui foram as duas melhores. Vai no 2 ou 1 aí. Aí não vai acabar o conto. Vira de costa aí. Tira para o ímpar. Quem pediu par? Você é ímpar? Você ganhou. Uma salva de palmas para Jesus, amém?